querido, e aí minha querida, eu quero trabalhar com você agora a parte de ação penal privada. Só que, cara, não sei se você está lembrando de quando você estudou algum momento da sua vida de ação penal, mas a ação penal é importantíssimo localizar você no tempo em relação a ela. Primeiro, o conceito que nós temos de ação penal, a ação ela nada mais é do que um direito público, subjetivo, na verdade também a doutrina aponta como sendo um direito autônomo do indivíduo. Então esse tipo de ação, ele é conferido pela própria Constituição Federal. Inclusive o tópico que eu vou entrar com você hoje, aqui, ela trabalha a ação penal privada subsidiária da pública. Só lembrando, amigo, que esta ação ela é uma ação derivada da ação penal privada. Aqui nós temos previsão lá no artigo 5º da Constituição, certo? O artigo 5º, inciso 59, ele prevê a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E quais seriam as hipóteses cabíveis deste tipo de ação, Pedro? Pois é, já vou trabalhar com você, mas na verdade, só adiantando, amigo, o Ministério Público, em diversos momentos, ele pode ser omisso. Imagine que este membro, esse promotor, naquele dia, ele está voado, ele não percebeu aquela semana o que ele tinha que fazer, ou ele simplesmente sentou em cima dos autos que chegaram, em cima do relatório que veio do inquérito policial, e simplesmente está pouco se fudendo com aquele troço que foi entregue lá. E aí, o que vai acontecer? Pois é, nestas hipóteses, por exemplo, será cabível aquilo que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. Cara, a nomenclatura ela é extremamente simplória e intuitiva quando você estuda esse tipo de ação. Então, vamos tentar localizar primeiro você no tempo em relação a onde que ela se encontra. Bom, nós temos uma classificação muito típica trazida pelo próprio Código de Processo Penal e também pela doutrina. E esta classificação, ela será dividida de duas formas. Pensa aqui comigo. Nós temos em primeira mão a ação penal pública. Lembrando, querido, que a ação penal pública é aquela titularizada por quem, senhor? Fala que eu quero te ouvir, ó. É a ação penal pública titularizada pelo Ministério Público. Isso é importante citar. A partir do momento em que a ação penal pública ela é titularizada pelo MP, em algumas hipóteses, que é no caso a nossa regra, esta ação penal ela terá cunho incondicionado. Esta é a regra geral que nós temos hoje no Código de Processo Penal. Por exemplo, nós temos diversos crimes de ação penal pública incondicionada. Amigo, pense em alguns casos dos crimes que tutelam os bens jurídicos mais importantes. Dou para você um exemplo, o crime de roubo, o crime de furto, o crime relacionado ao homicídio, infanticídio e vários outros crimes aí, tanto contra a vida quanto crimes contra o patrimônio. Além disso, existem um segundo tipo de crime, que são a ação penal pública condicionada. Lembrando que eu quero trabalhar com você, na verdade eu não vou trabalhar exatamente neste ponto, porque eu já falei, aquilo é importante. Da condicionada, ela é condicionada a quê, senhores? Pensa aqui comigo. Toda ação penal pública condicionada, ela será condicionada à representação ou da vítima ou do seu representante legal, ou até mesmo condicionada à requisição do ministro da Justiça. Isso é importante que você lembre. Então, classificado esse teor inicial, vamos para a ação penal privada. E lembrando novamente, senhores, o que acontece com a ação penal privada? Nós temos também um tipo que é aquela clássica chamada ação penal privada exclusiva. Só lembrando, a ação penal privada exclusiva é aquela típica que todo mundo trabalha, em que quando houver ausência da vítima ou do seu representante legal, ou até mesmo morte, caberá aquilo que nós chamamos de sucessão ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esta seria a sucessão e a ordem também a ser seguida. Depois desses, nós temos quem? Olha aqui, ó, além da ação penal privada exclusiva, nós temos a personalíssima. Só lembrando, querido, que esta ação penal privada ela é titularizada pela parte, pela vítima ou por seu representante legal nesse caso. Muito cuidado com esse ponto na tua prova. A ação penal privada ela não é titularizada pelo Ministério Público. Não que um MP não funcione como fiscal da lei. Não que o MP não funcione, olha a nomenclatura que eu vou colocar para você, como custos legis. Custos legis, pois é, cara. O MP, quando ele trabalha como fiscal da lei, ele trabalha como fiscal tanto na pública quanto na privada, assim como ele poderá realizar alguns procedimentos, inclusive na privada, ok? E em último caso, que é o nosso tópico da aula de hoje. Agora sim, é importante saltar. Nós temos também a ação penal privada subsidiária da pública.
Lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública, ela sempre será interposta a partir do momento em que houve omissão do Ministério Público. Então me acompanha só para você tentar entender melhor essa linha do tempo, como que se dá todo o procedimento relacionado ao crime. Então vamos lá. A partir do momento em que foi instalado o inquérito policial, seja esse inquérito instalado de ofício por autoridade policial ou até mesmo por representação ou requisição do ministro da Justiça, nesta situação, o inquérito ele será aberto geralmente por meio de portaria. Eu tenho certeza que você se lembra, porque você está estudando absolutamente tudo bem certinho, né, filho? Então o inquérito policial ele será implantado, realizar-se-ão as diligências do 6º e do 7º, nós temos lá o artigo 6º com 10 incisos, depois nós temos também o 7º que é a reprodução simulada dos fatos, e em contrapartida nós também temos, na verdade em adição, o artigo 13 com o 13A e o 13B, que são as novidades do inquérito policial. Em seguida será confeccionado um relatório minucioso, algo que tem cunho objetivo, em que o delegado de polícia não emana o que ele acha a respeito. Não tem caráter opinativo, e sim descritivo. Isto é o que nós temos como relatório. E este relatório ele é encaminhado para quem, senhores? Olha aqui, ó. Este relatório, por intermédio do juiz, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, tem como destinatário imediato, cuidado, novamente, destinatário imediato do inquérito é o Ministério Público. E se vocês analisarem algumas resoluções a nível federal, estas resoluções já classificam que será encaminhado diretamente ao MP, sem tramitar especificamente pelo juiz. Mas cuidado, se o CPP colocar, você vai colocar pelo juiz, você vai dizer que está correto porque está o texto de lei do CPP. O juiz ele é simplesmente um intermediário dessa via, ok? E aí o que acontece? O titular da ação penal pública será o Ministério Público. Enquanto a ação penal privada, este relatório poderá ser direcionado ao particular naquela situação para que ele intervenha com aquela ação penal privada, sem muito problema. Agora, o Ministério Público, ao receber este relatório, meu querido, ele tem 3 opções. Eu não vou nem citar a quarta para você, que seria o arquivamento indireto. A gente já vai direto na veia aqui do que vem caindo. Então, o Ministério Público, ao descobrir esse relatório e ao opinar a respeito, em primeira mão ele poderá fazer o quê? Ele poderá solicitar o arquivamento. Lembrando que o arquivamento, quem realiza hoje no Brasil será o juiz. Então ele poderá solicitar o arquivamento para a autoridade judiciária. Caso haja algum ponto de divergência, poderá o Ministério Público solicitar novas diligências. Poderá ele solicitar novas diligências caso não esteja tão convencido ou caso queira complementar o seu entendimento a respeito do crime. E em última análise, ele poderá oferecer a denúncia. Então, ele oferecerá a denúncia em que momento, Pedro? Sempre que ele estiver convencido daquilo que nós chamamos de lastro probatório mínimo, ou seja, indícios razoáveis de autoria e materialidade do crime. Portanto, o Ministério Público ele tem essas 3 opções ao receber este relatório. E aí, a partir deste momento, é que eu entro especificamente com você na inércia do MP. Cara, especificamente a inércia do MP, cuidado, é muito comum as provas dizerem o seguinte: o Ministério Público, quando ele solicitar o arquivamento, será cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Filho, se o Ministério Público solicitou o arquivamento, amigo, ele não foi inerte. Ele não foi absolutamente nada inerte, ele teve iniciativa, não se convencendo dos indícios mínimos de autoria e materialidade. Portanto, inércia não é sinônimo de arquivamento. Cuidado! Inércia é quando este membro do MP, diga-se o promotor de justiça, em regra, este promotor, ele se torna inerte, não solicitando arquivamento, não realizando a denúncia, nem novas diligências. Então, a partir da chegada deste relatório no Ministério Público, o Ministério ele tem um prazo para oferecer a denúncia ao juiz. E este oferecimento da denúncia se dará de 2 formas diferenciadas. Primeiro, quando este indiciado estiver solto, o prazo será de 15 dias. Se este indiciado estiver preso, o prazo será de 5 dias, a contar da chegada deste relatório nas mãos do promotor ali, da promotoria, ok? Só lembrando, querido, isso aqui é importantíssimo para você. Então, primeiro, houve uma inércia do Ministério Público, ou seja, o MP, ele não agiu quando ele deveria agir. Caberá ao particular uma ação penal privada subsidiária, ou seja, substitutiva à ação penal pública. Só lembrando que este prazo, meu amigo, é um prazo impróprio. Pedro, por que prazo impróprio? A pergunta da prova vai ser o seguinte: ultrapassados esses prazos determinados na lei,
O Ministério Público perde o direito de oferecer a denúncia? Senhor, é claro que não. O Ministério Público ele é o titular da ação, ele é o dono da ação penal pública. Nesse sentido, este Ministério Público ele não perderá o direito de ação. Pedro, mas então até qual momento que ele poderá oferecer a denúncia? Até prescrever o crime. Isso é importante citar. Então esse prazo é impróprio, porque ele não faz com que o Ministério Público perca essa capacidade de oferecer a denúncia. Tudo bem? Isso é bastante importante para você anotar na prova. Então vamos avançar para tentar trazer um panorama mais geral a respeito de algumas coisas, algumas peculiaridades voltadas para essa ação também. Então, primeiro, qual que seria o prazo para a implementação da ação penal privada subsidiária? Nós temos um prazo muito parecido com o prazo do decaimento, que seria o período de 6 meses. Mas, amigo, eu peço a sua atenção aqui porque, cara, isso aqui, quando cai em prova, pega muita gente. Lá no decaimento, quando nós trabalhamos no decaimento antes da entrada do processo, esse decaimento, a partir de que momento conta-se os 6 meses, querido? A partir do conhecimento da autoria ou a partir da data do fato criminoso? A partir da autoria. Aqui é a mesma coisa, Pedro? Não. Sabe por quê? Estes 6 meses começam a contar a partir da inércia do Ministério Público. E esta inércia do Ministério Público será quando, Pedro? Será no 6º dia, quando esse indiciado estiver preso, e será no 16º dia, se este indiciado estiver solto. Começa-se a contar nesses períodos aqui. Por isso que é importantíssimo você saber que esse prazo ele é diferenciado quando a gente trabalha lá com decaimento, que seria a partir da autoria do fato. Então, bastante atenção nesses prazos aqui a respeito da inércia. Só complementando, o nome desta petição, Pedro, beleza. A natureza desta ação é uma ação penal pública, mas quando houver inércia, implementa-se uma privada, correto? É exatamente isso, querido. Só que o que acontece? Para implementar, a natureza não é de ação penal privada? Sim. Então o nome que você deve utilizar é queixa-crime. Só que cuidado, quando vier queixa-crime substitutiva ou subsidiária, ela está relacionando a inércia do MP. Portanto, será queixa-crime mesmo o nome da petição inicial, mas ela tutelará, ela dará início, na verdade, ela dará continuidade a uma ação que era estritamente o quê, senhores? Pública. Portanto, sabe qual seria a natureza desta ação? De natureza pública também. Portanto, cuidado. Eu coloquei aqui para você cuidado, sabe por quê? Em primeira mão, esta ação, por ela ser... Quando eu trabalho com ação penal privada, ela tem natureza privada, mas ela é subsidiária de uma pública. Portanto, continuam se vegindo, na verdade nós teremos ainda continuidade da aplicação dos princípios da ação penal pública. Aqui eu trabalho, por exemplo, com a indisponibilidade. Dou um exemplo. Cara, é muito comum a prova perguntar alguns institutos. Por exemplo, a perempção. Por exemplo, a renúncia. Lembrando que a perempção, a renúncia, o decaimento são institutos bastante parecidos que você tem que saber diferenciar muito bem, tá? Imagine o seguinte, imagina que haja a perempção desse processo. Imagina que esta parte, ela tenha sido desidiosa. Imagina que ela teve descaso com aquela ação. Cara, o que pode acontecer? Você, como particular, impetrou uma ação penal privada subsidiária da pública e está tendo descaso. O que poderá o Ministério Público fazer? Em primeira mão, se houver descaso, haverá aplicação do Instituto da Perempção, Pedro? Cara, cuidado. Perempção é um instituto típico de ação penal privada. Ele será aplicado, mas os efeitos não serão os mesmos. Aqui, se esta ação se tornar perempta, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público retoma para si a ação. Não haverá extinção da punibilidade, nem extinção do processo e nem nenhum tipo de extinção. Beleza? Então, esses institutos, quando eles ocorrerem na ação penal privada subsidiária, eles não têm o efeito típico trazido pela ação penal privada. E isso é muito importante você saber diferenciar. O efeito desses institutos seria o quê, senhores? Seria a retomada da ação para o Ministério Público. Tanto é verdade que nós temos o artigo 29 fundamentando em diversos aspectos isso aqui. Então eu elenquei um rol das principais atividades do Ministério Público sendo assistente. Funciona da seguinte forma, querido. Se você for analisar o Ministério Público, imagina que essa ação penal privada ela foi impetrada pelo particular por inércia do MP. O MP vai olhar para esse particular e falar, particular, beleza, quer entrar com a ação? Pode entrar, mas eu ainda sou o titular da ação.
Portanto, eu vou funcionar como fiscal da lei. Eu vou olhar tudo o que você está fazendo. Se você fizer uma queixa mal feita, eu vou aditar esta queixa. Pedro, o que é aditar? É complementar. Então imagina que essa queixa feita pela parte foi uma queixa feia, cabeluda. O Ministério Público olha para ela, cospe na cara e fala, filho, tá muito feio, eu vou complementar a sua queixa. Sem problema. O Ministério Público pode fazer? Pode. Em segunda mão, o Ministério Público, ele acha tão feia, mas tão feia essa queixa que ele faz o quê? Ele fala particular, fica para você essa queixa, já que você quis fazer de forma ruim, e eu mesmo vou oferecer a denúncia. E o nome desta denúncia, quando você retira da parte a realização da queixa, é chamada de denúncia substitutiva. Ou seja, o Ministério Público ele se antepõe à presença do particular para ele mesmo oferecer. Perceba que o Ministério Público, ainda que a ação penal seja de natureza privativa, ele se faz presente em diversos momentos. Além disso, pode o Ministério Público levantar elementos de prova ou até mesmo recursos? Poderá também, é admitido ao Ministério Público isso daí. Além disso, em último caso, quando houver negligência do particular, o Ministério Público poderá retomar a ação para si. Perceba, quando houver descaso, é comum a instituição de uma ferramenta chamada perempção. Imagina, este particular não vai aos atos processuais, não dá seguimento em um prazo determinado. Nessa situação, o Ministério Público ele olha para esse particular e fala, particular, seguinte, você está sendo desidioso, você está sendo negligente quanto a esta ação. Nesta situação, eu estou retomando para mim esta ação. É claro que deverá ter elementos de prova e tudo bem certinho para que o Ministério Público faça isso. Mas, em último caso, ele poderá sim. E só para você entender um pouquinho melhor esse instituto, me acompanha que eu fiz um esquema para você relacionando essa presença do Ministério Público aqui. Funciona da seguinte forma. O Ministério Público ele dá seguimento à ação, na verdade ele não dá, esse momento é um momento de inércia, seria o prazo que tem o Ministério Público para implementar a ação penal pública, ou para oferecer a denúncia, né? Ele não faz isso. A partir desse momento, aqui em preto, nós temos a aplicação da ação penal privada subsidiária. Só que o Ministério Público, meus amigos, ele funciona como assistente litisconsorcial. Diga-se, ele fica observando tudo que o particular está fazendo lá na ação penal privada subsidiária e poderá realizar tudo aquilo que eu já comentei com você. Ele vai ficar observando e, em última análise, ele faz o quê? Ele poderá retomar esta ação. Além disso, olha um ponto importante. Este Ministério Público, em diversos aspectos, ele pode perceber que ao receber esta ação penal privada, ou até mesmo a partir do recebimento de uma ação penal de natureza pública, ele vai olhar para esta ação e vai falar, putz, não existe o lastro probatório mínimo, não existe um mínimo de indícios de razoabilidade nem de autoria. E aí, quando isto chega na mão do juiz, o Ministério Público olha para o juiz e fala, ô juiz, rejeite esta ação. Eu vou rejeitar essa denúncia, na verdade, por conta que não tem o lastro probatório mínimo. Como não existe este lastro probatório mínimo, esse Ministério Público ele solicitará ao juiz a rejeição, caso, na verdade vai funcionar assim, essa rejeição pode ser em relação à queixa, e se o Ministério Público tomou para si e ofereceu a denúncia, também poderá fazer. E aí o que acontece? O juiz, ele poderá, será que o juiz está vinculado a esta solicitação do Ministério Público? É claro que não. O juiz, nesta situação, ele não está vinculado a esta rejeição solicitada pelo Ministério. Inclusive, pode até receber essa denúncia e dar prosseguimento à ação. Só que o que acontece? A doutrina, ela aponta um ponto bem importante. O Ministério Público, quando se vê nesta situação em que solicitou, em que recomendou ao juiz que esta ação deverá ser rejeitada e o juiz não acatou, nesta situação poderá o Ministério Público impetrar habeas corpus em prol do indiciado, que nesse caso já se tornou réu. Se ele aceitou aquela denúncia ou a queixa-crime, o próprio Ministério Público, olha o nome do promotor, cara, o nome do cargo, o nome do cara que trabalha no Ministério Público, filho, é promotor de quê? De justiça. Portanto, se ele percebe uma situação que do ponto de vista dele seria injusta, poderá ele implementar habeas corpus em prol do indiciado ali também, ok? Bom, nesse momento, deixa eu trabalhar também com você alguns casos específicos de implementação de ação penal também. Bom, deixa eu trabalhar com você agora alguns casos específicos relacionando alguns crimes
Porque a prova, se você pegar a banca CESP-UNB, FUNCAB, FUNIVERSA e outras bancas de repercussão nacional, cara, essas bancas, elas podem trazer casos específicos voltados para a tua prova. Minha dica para você aqui, meu amigo, é o seguinte, ao estudar o próprio Código Penal, lá em Direito Penal, eu peço que você dê sempre uma olhada em relação à ação penal desses crimes. A regra, como eu já havia dito a você, é que será incondicionada, mas em alguns aspectos poderá sim haver algum tipo de alteração. Então faça uma leitura, sempre que você for estudar a parte especial do Código Penal, lembre-se de dar uma olhadinha qual seria a ação penal relacionada àquele crime lá, beleza? Bom, em primeira análise, deixa eu falar com você a respeito dos crimes complexos. Pedro, o que vem a ser um crime complexo? Todo crime complexo é um crime que tutela mais de um bem jurídico. Dou um exemplo para você aqui, seria o caso do roubo. O roubo ele tutela a integridade física, a integridade psicológica, até mesmo o patrimônio do indivíduo. Então nós temos vários bens jurídicos tutelados em crimes complexos. E aí, o que acontece com a ação penal quando eu trabalhar com um crime que tutela vários bens jurídicos? Imagine o seguinte, eu trouxe, por exemplo, para você aqui o crime de ameaça e o crime de furto. Quando houver um tipo 1 e um tipo 2, Pedro, o que é tipo? Cara, é o núcleo do tipo penal, é um crime, tá? Toda vez que houver dois tipos de crime e estes crimes se fundirem em um único tipo, prevalece a ação penal de natureza pública. Dou um exemplo para você na seguinte ordem: incondicionada, condicionada e, em última análise, de ação penal privada. Aqui, quando a gente pega o crime de ameaça é um crime de ação penal privada. E quando eu trabalho com você o crime de furto, o furto é um crime de ação penal pública. Beleza, eu fundi dois tipos penais que têm ação penal de cunho diferenciado. Amigo, pensa aqui comigo. Qual dos dois prevalecerá no caso do furto, no caso do roubo? Que nada mais é do que a fusão destes dois crimes aqui. Cara, prevalece a privada ou a pública? Aí fica fácil, né? O roubo, ele sempre será prevalecido aquela que tem natureza pública aqui, por conta do interesse público. Então, quando houver fusões de tipos penais em novos crimes, este crime, em tese, prevalecerá por ser ação penal pública neste caso, ok? Por isso que se tem ação penal pública incondicionada no crime de furto e também no de roubo, ok? Então esse é o primeiro caso que você deve analisar. Segundo, crimes contra a dignidade sexual. Amigo, nós tivemos uma lei alterando essa parte do Código Penal. E esta lei, ela trouxe inclusive uma diferenciação do crime que a gente chama de atentado violento ao pudor. Hoje não existe mais esse tipo penal e ele foi fundido ao crime de estupro. E, cara, é estupro, não é estrupo não, você está sendo estrupado. Cara, de acordo com a lei, é o estupro. Se você for analisar no Google a palavra estrupo, existe de fato alguns fatores relacionando essa palavra, mas aqui o ponto de vista é do estupro. E no artigo 213, que é o estupro, foi fundido o crime de atentado violento ao pudor. Antigamente, amigo, estupro era unicamente o ato sexual, ou seja, pipi na pepeca. Seria algo mais ou menos assim, só nesta relação. Pedro, mas e se tivesse sexo anal? Pedro, se tivesse sexo oral? Não seria estupro, seria atentado violento ao pudor. Cara, não faria sentido haver essa diferenciação entre crimes. Portanto, esta nova lei, ela alterou o crime de atentado violento ao pudor, incorporando ao crime de estupro. E hoje nós temos o tipo penal de estupro caracterizado por qualquer ato libidinoso ou também o ato sexual. Seria um exemplo que nós temos de ação penal, e aí ele deu à vítima, uma condição de representação. Hoje, é claro, ele é uma ação penal de natureza pública, mas, amigo, cuidado. Muitas vezes essa vítima ela não quer se expor na sua condição. E não querendo se expor nessa condição, o Ministério Público ele permitiu que a vítima ou o ofendido, nessa situação, pudesse se manifestar a respeito se ele quer ou não implementar aquela ação. E aí se tornou como regra a ação penal pública condicionada. O exemplo mais clássico que eu dou para você aqui novamente é o estupro. Agora, quando eu trabalho com outros crimes que envolvam, bastante cuidado aqui, tá? Em outros crimes que envolva vulnerável ou até mesmo menores de 18 anos. Aí nós não falamos mais do crime de estupro, e sim do estupro de vulnerável. Amigo, nesta situação haverá ação penal pública
incondicionada. E isso é importante, porque em tese essas pessoas não terão capacidade de representar. E devido à gravidade daquele fato, tem-se que essa ação será de natureza pública e também incondicionada. Ok? Então esse é o panorama que eu dou para você nos crimes relacionados contra a dignidade sexual. Vamos avançar para um segundo crime, e este aqui despenca nas provas. Crimes contra a honra de funcionário público. Cara, minha recomendação para você, ela é bem objetiva e bem assim moderada quando eu trabalho com essa súmula. Faça uma leitura desse dispositivo, que é a súmula 714 do STF. De acordo com esta súmula, o que ele entende quando houver um crime, calúnia, difamação, injúria de funcionário público? Diz o seguinte: este funcionário, ele terá legitimidade para ele próprio entrar com uma queixa-crime, que é a regra dos crimes contra a honra, ou este funcionário público será cometido a oportunidade de representar frente ao Ministério Público, dando uma condição de ação penal pública condicionada à representação. Então a súmula 714, ela legitimou que o funcionário público poderá agir de duas formas. Ele mesmo buscando o interesse de gerar algum tipo de indenização, alguma coisa do tipo, ou ele chegar no Ministério Público e solicitar que o Ministério Público investigue aquele caso. Na verdade, investigue não, ofereça a denúncia, não é verdade? Então, isto que nos diz a súmula vinculante, súmula 714, não tem vinculante nada aqui não, tá? E aí se tem essa nomenclatura que às vezes vem na questão, legitimidade concorrente, que eu peço que você anote com muito carinho esse termo aqui que eu deixei em vermelho para você, ok? E em última análise, os crimes de lesão corporal, que sempre quando cai em prova gera uma confusão na galera. Cara, funciona assim, lesão leve e lesão culposa, a regra é que elas serão ação penal pública condicionada à representação. Lesão leve e lesão culposa, bastante atenção. Agora, em se tratando da grave, gravíssima ou seguida de morte, a ação penal será pública incondicionada. Só que eu preciso fazer um adendo com você aqui. Cara, ao falarmos de trânsito, o que é importante citar? O crime de lesão corporal culposa no trânsito, em regra, é de ação penal pública condicionada. Só que o que é importante citar aqui para você? Se esta lesão corporal no trânsito for proveniente de teor alcoólico ou de qualquer outro uso de entorpecente, nesta situação será ação penal pública incondicionada. Isso é importante citar. Assim como no caso da violência doméstica, que a regra é que será de ação penal pública incondicionada. Em violência doméstica se trabalha principalmente com a ação penal pública incondicionada, ok? Então, bastante atenção nesses dois casos. Falou de trânsito, lesão corporal culposa do trânsito, quando for proveniente de uma situação de entorpecência ou até mesmo de embriaguez, haverá ação penal pública incondicionada, assim como no caso de violência doméstica, que é a regra universal, ok? Então agora, para a gente fixar melhor esse conteúdo, eu quero trabalhar com você especificamente algumas questões a respeito deste assunto. Então vamos lá. Primeira questão. O crime contra a honra de funcionário público em razão das suas funções é de ação penal. Cara, isso é importante salientar, tá? Para que o crime, a súmula 714, ela salienta que o funcionário público ele deve estar em razão da função do cargo. Ele deve estar naquela situação em que está exercendo a sua função pública e naquele momento ele foi injuriado ou caluniado pelo particular. Portanto, nesta situação, a regra é que será legitimidade concorrente. Então, vamos tentar analisar as assertivas aqui. Letra A, será pública incondicionada? Não. B, será exclusivamente privada? Também não. Pública condicionada à representação da vítima, concorrente com a privada. Perfeito. Seria o entendimento da súmula 714 do STF. Próxima questão. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve decorrentes de violência doméstica, olha lá, querido, falou de violência doméstica, você tem que lembrar o quê? Ação penal pública incondicionada. Esse é o caso, portanto, vamos ver gabarito, letra B aqui para nós, ok? Próxima. Sendo o Ministério Público o dominus litis, ou seja, o detentor da ação penal pública, somente ele, em todas as hipóteses de ação penal pública, é quem pode propô-lo, sendo inviável a substituição de titularidade. Amigo, absolutamente errado. Quando eu trabalho a absoluta substitutividade dessa ação, é claro que não. Existe ação penal privada subsidiária da pública, nesta situação, e ele também, quando a ação penal pública for condicionada à representação, nesta situação ele permanece sendo titular, mas para que seja dado prosseguimento, é necessário a denúncia, é necessário a representação ou a requisição do ministro da Justiça, sendo estas condições de procedibilidade, ok? Errado, então, essa questão aqui. Próxima.
Pode haver ação de iniciativa privada nos crimes de ação penal pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, quando se dará ação penal privada subsidiária. Perfeito, é o que acontece na prática aqui, tá? Próxima. Nos crimes contra a liberdade sexual, em regra, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. A ação penal será pública e incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Cara, bem tranquila essa questão. Foi exatamente aquilo que eu bati com você. Então não tem como você errar mais questões a respeito disso. Então a partir desse momento, eu finalizo com você o tema de ação penal, coisa que é bastante importante, principalmente nos concursos quando eu trabalho com carreira policial, por exemplo, para PRF e também para carreiras de tribunais ou qualquer outro tipo de carreira que vem caindo o tópico de ação penal. Lembrando que entre ação penal pública e ação penal privada, eu particularmente digo que você deve privilegiar, deve estudar muito mais, cara, a privada, porque tende a cair mais a privada. Não que você não vai estudar a pública, mas a pública ela é um pouco mais batida, principalmente princípios e tal. Agora, a privada ela vem sendo dada uma atenção especial pelas bancas em relação a ela, ok? Então, força no seu estudo, estamos aqui para te ajudar e, cara, arrebenta na hora que você for estudar esse tema, porque com certeza vai estar presente na sua prova.